Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor para todos, amém? Amém. É motivo de muita alegria estarmos aqui novamente, reunidos como corpo de Cristo, para estudar mais uma vez a palavra de Deus. E vamos aproveitar esse momento para a gente tentar decifrar esses mistérios que Deus tem para nós, amém? Semana passada nós começamos a falar sobre soteriologia. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo que começou desde o estudo da armatiologia, que era o estudo do pecado. Então estudamos toda essa teologia do pecado, a origem do pecado, da onde vem, como ocorreu, as suas consequências. E iniciamos semana passada falando sobre a salvação. O que é o estudo da salvação? E aí nós vimos que a soteriologia, ela pode ser, a palavra soteriologia pode ser entendida dividindo ela, A soteriologia vem da raiz sotéria, que é uma palavra grega que significa salvação. E logia, estudo, então estudo da salvação, E aí semana passada nós descobrimos aqui que a palavra pode ser aplicada como o livramento de um acidente. Você puxou a pessoa e deixou que o carro passasse, livrou ela de um acidente. Isso é sotéria, isso é salvação, é uma das aplicações. Mas no Novo Testamento, a palavra sotéria está totalmente aplicada a essas duas traduções, que é livramento do perdão, livramento do poder da maldição do pecado e restituição do homem à plena comunhão com Deus. Então Deus nos salvou, Deus nos livrou do poder do pecado e nos restituiu, nos deu o que nós tínhamos perdido. Restituiu com a graça de Deus. O homem se distanciou de Deus e Deus, por meio de um plano, restituiu o homem. Por que Deus fez isso, E nós vimos que essa salvação, ela é dada por graça, ou seja, é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Nós vimos que semana passada que a palavra graça e misericórdia, ela se distingue. E faz todo sentido quando tentamos entender o que é salvação. A misericórdia é Deus não dar aquilo que eu mereço, Deus não deixou nós perecermos ao inferno. O que é isso? Isso é misericórdia. Deus é misericordioso. E Deus, ele é gracioso, porque além dele não deixar eu perecer, ele preparou um céu maravilhoso para mim. Ele vai dar o que eu não mereço. Isso é graça, Nós vimos também que a teologia sistemática divide isso didaticamente apenas para nós entendermos melhor sobre salvação. E aí alguns pontos discutidos são esses, que é o arrependimento. A partir do momento que a pessoa se arrepende, e o arrependimento só vem por meio da pregação, da proclamação do Evangelho, inconsequentemente vem a fé em Deus, no poder de Deus, na fé salvadora. Consequentemente, a pessoa sofre uma mudança de mente, que é a metanoia, que é a conversão, muda sua mente, o que leva à formação de um novo ser, que é a nova vida, nascer de novo, regenerar. Isso tudo traduzindo da raiz da palavra grega, que é do original. Por conseguinte, Deus nos justifica. Deus nos mostra justo, que é diferente de sermos justos. Nós somos justificados e não justos. Justo é Deus, Jesus é justo. Nós somos justificados, ou seja, nós somos apresentados como justo. Alguém pagou pela minha dívida. E aí nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Agora sim nós deixamos de ser criatura para ser filho de Deus. E por último, santificação. Jesus Cristo nos apresenta a Deus como santo, mas a santificação continua no reino da terra, até alcançarmos os céus. Tudo isso nós discutimos semana passada, não é mesmo? Hoje, eu gostaria de ampliar um pouquinho. Nós falamos também que isso tudo serve apenas como um termômetro, Apenas para nós identificarmos os nossos passos. Estudar soteriologia vai levar alguém para o céu? Não vai. Mas aos salvos cabe
estudar um pouco mais. Cabe buscar entender. Você precisa saber todos esses passos? Não. Mas sabendo, ajuda a permanecer firme na fé, ajuda a pregar um evangelho verdadeiro, ajuda a desviar dos falsos profetas e caminhar mais pessoas para os céus. Amém, irmãos? Hoje, na segunda parte, dá um toquezinho. Nessa segunda parte, eu gostaria de a gente discutisse a seguinte pergunta, que vai nos nortear. Por que Deus nos ama? Por que Deus me ama? Foi esse amor extraordinário que permitiu que a salvação entrasse no mundo. Se a gente começar a estudar, então, o plano da salvação, que é, na teologia sistemática, eles chamam de passos ou aspectos da salvação. Aí eu chamei de plano da salvação, que eu acho que é uma palavra mais fácil para nós. O plano da salvação entrou no mundo lá em Gênesis. Em Gênesis 2:17, a palavra de Deus diz que, após a queda do homem, o homem e a mulher pecaram, Deus proclamou a primeira palavra de salvação, que está lá em Gênesis 2, verso 17. Se a gente for prestar atenção bem no texto, um pouquinho anteriormente, nós vemos que Deus falou assim, olha, o homem pode comer de todos os frutos das árvores que estão nesse jardim, porém, menos do fruto da árvore da vida. Porque se comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerá. O homem pecou, então o homem tem que morrer. O homem morreu? Não morreu. Não morreu porque Deus preparou um plano maravilhoso, que é o plano da salvação, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Então a gente vê lá no texto, que Deus, um pouco mais à frente, em Gênesis 3:15, ele diz o seguinte, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira mensagem do Evangelho, então, está em Gênesis 3:15. Nesse ponto, Deus apresenta Jesus como o que vai tirar essa sentença de morte. Se a gente ler lá um pouco anteriormente, aí em Gênesis 2:17, Deus fala que o homem tinha que morrer. Em Gênesis 3:15, Deus fala que nasceria um que pagaria esse preço. A primeira mensagem do Evangelho, a Boa Nova, foi pregada em Gênesis. Daí então a gente continua vendo aí agora no Novo Testamento que realmente isso era verdade. O povo da Nova Aliança reconheceu isso. Olha o que o escritor de Romanos, Paulo, no capítulo 5 diz. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para a todos os homens, porque todos pecaram. E agora, como resolver esse problema que foi iniciado após a criação? Então Deus preparou um plano maravilhoso, que é o plano da salvação. E a teologia sistemática divide isso em alguns aspectos. E a gente vai discutir um por um. Por exemplo, o sacrifício, a propiciação, a redenção, a reconciliação e o chamado. Quando a gente começa a estudar aí o sacrifício, todo momento a Bíblia fala de sacrifício. O sacrifício vem desde o Velho Testamento, desde Gênesis. Olha só, nós temos vários exemplos. Abraão foi solicitado que sacrificasse o seu filho. E aí o que Deus fez? Não faça isso, Abraão. Como Abraão mostrou a fé dele a Deus, Deus honrou a fé de Abraão. E o que Deus disse? Não faças isso a este moço. O anjo do Senhor disse, não faça isso. E quando Abraão olhou para trás, o que ele viu? Um cordeiro. O filho de Abraão foi retirado e o cordeiro foi colocado no local. Ou seja, houve um pagamento, houve um sacrifício. Alguém pagou pelo preço. No caso, o cordeiro que foi preparado por Deus. Isso já tipificava Jesus Cristo.
Isso já demonstrava que alguém pagaria pelo nosso preço. Se a gente vê um pouco mais à frente, em Levítico, existem várias normas que Deus deu ao seu povo. O povo, para cultuar a Deus, precisava levar um cordeiro sem defeitos e imolar esse cordeiro, matar ele, pegar o sangue, aspergir, para que fosse perdoado os pecados. Pecados individuais, pecados nacionais e assim por diante. Se não tivesse a morte de um cordeiro, não tinha remissão de pecado. Nós vimos isso aí, em vários pontos. Pode dar mais um toque aí, Paulo. Isso, ótimo. Nós vimos aí, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Lá em Isaías diz que viria um como ovelha muda que seria levado ao matadouro. Então, o carneiro, o cordeiro imaculado, apontava para Jesus Cristo. Jesus disse que ele foi no meu lugar. Ele estava ali para morrer por mim. Olha o que diz o texto aqui, O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, sem derramamento de sangue, não havia possibilidade alguma de retirar o pecado. Então, quando Deus disse, se comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerá, é porque se não morrer, não tinha como haver essa restituição, essa reforma, essa remissão, esse perdão. Então, alguém tinha que morrer. Mas Deus não permitiu a morte do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou alguém para morrer no nosso lugar. Então, desde o Velho Testamento, nós temos a figura do sacrifício. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Nesse texto aqui, que está descrito lá em Hebreus, há uma discussão dos judeus com essa nova forma de agradar a Deus. Por quê? Temos que lembrar que os judeus, eles estavam acostumados com o sacrifício que foi proposto por Deus a Moisés lá em Levíticos. Agora Jesus morreu e acabou-se o sacrifício. Então alguém se levantou dizendo assim, olha, espera aí. Então Jesus teria que morrer um por um para cada um de nós. Mas não foi bem isso o que aconteceu. E o escritor aos Hebreus descreve para nós que, ao se cumprir os tempos, ao se cumprir a profecia, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então havia necessidade de haver o sacrifício. E Jesus se sacrificou por nós, no nosso local, na nossa posição, entrou no meu lugar para ser morto. A segunda palavra é a propiciação. A propiciação vem a calhar com tudo isso que nós estamos falando. Se nós estudarmos propiciação, a palavra, uma palavra grega, nós vamos ver que ela também está no Velho Testamento. Porém, no Velho Testamento não é dito propiciação. A palavra é expiação, que tem a ver com o sacrifício, com a morte de um cordeiro. Vejam bem, no Velho Testamento, expiação, que é traduzido por cafar, expiar, cobrir por cima, esconder, porém cobrir por cima. Seria semelhante ao seguinte, varrer a sujeira para debaixo de um tapete. Só que a sujeira foi retirada? Não. Depois alguém vai ter que levantar o tapete e tirar dali. Então a expiação no Velho Testamento, ela apenas aguardava a justiça de Deus. Quando todo o povo fazia o sacrifício por meio de um cordeiro, por meio de um animal, aquele pecado apenas estava ali, digamos, em stand-by. Estava apenas aguardando que Jesus Cristo viesse e retirasse todo o pecado. Porque um animal, irmão, nunca pode tirar um pecado de um homem. Apenas o Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício era necessário, porque depois tinha que haver a propiciação.
E aí, se a gente for estudar o que é propiciação, olha o que diz. A palavra propiciação, que é traduzida no Novo Testamento, significa ilaskomai, que é propiciação, ato de propiciar, tornar propício, favorável, é conciliar. Então, a palavra ela tem uma boa tradução nesse texto aqui, ó, que está na Bíblia Revista e Atualizada, onde o publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, sê favorável a mim, perdoa os meus pecados. Aqui tem uma boa tradução para a palavra propiciação. No Velho Testamento, nós temos também a identificação da palavra expiação. A expiação tinha que ser procurada pelo homem, tinha que ser executada, né? E ela era concedida por Deus. Nós tínhamos pedidos de pecados individuais, pedidos de pecados nacionais, isso era expiação. Mas alguém tinha que satisfazer a ira de Deus. Deus é justo. Deus não disse que o homem tinha que morrer? E agora, como resolver essa problemática? Alguém tinha que morrer. Então, para satisfazer a vontade de Deus, a melhor tradução para ilaskomai é satisfazer. A propiciação é a satisfação da vontade de Deus. Deus fez uma lei onde aquele que comesse daquele fruto teria que morrer. O homem comeu, mas não morreu. Não morreu porque Deus segurou a sua ira e o seu amor foi muito maior do que a sua ira. E aí, por meio de um sacrifício, ele guardou essa ira por muitos anos. Só que essa ira foi descarregada sobre Jesus, num momento propício, na propiciação. Então, se a gente verificar num texto de Romanos, Paulo descreve muito bem isso para nós e deixa bem claro isso. Olha o que Paulo diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por meio da graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o homem pecou. Deus permitiu que o homem tivesse comunhão com ele. Como? Por meio da expiação. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se distanciou de Deus. Para que o homem pudesse ter acesso a Deus somente por meio dos sacerdotes, somente por meio dos profetas, pessoas que estavam puras diante de Deus. E por meio de um sacrifício. A pessoa tinha que se sacrificar. A pessoa tinha que levar um cordeiro escolhido, sem mácula, matar, expiar o sangue. O sacerdote fazia isso tudo e aí sim encobria os pecados eram perdoados, para a pessoa poder voltar à comunhão com Deus. Era a única maneira, porque um Deus justo, puro, não podia ter contato com um homem impuro, pecador e injusto. Então Deus criou um mecanismo para que o homem pudesse ter contato com ele, que era o sacrifício. Porém, a partir da cruz, veio a propiciação. A propiciação pode ser melhor entendida quando a gente vê a descrição que Jesus disse: nisso consiste o amor, não que em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação pode ser entendida como a expiação eficaz. Não que a expiação fosse ineficaz, era necessário, mas era apenas para satisfazer um tempo onde a ira de Deus fosse guardada e o amor dele revelado no plano da salvação. Nesse momento, quando Cristo sobe à cruz, toda a ira de Deus é descarregada sobre Jesus.
Ele pagou por nós. Ele foi como cordeiro no lugar do cordeiro que nós teríamos que estar, né? O terceiro ponto é a redenção. A redenção, como o próprio nome está dizendo, é redimir. Vem da palavra grega que é lutron, resgatar, redimir. É a redenção ou libertação da pessoa mediante o pagamento de um preço. É semelhante a um homem muito rico que compra um escravo. Pega com muito dinheiro e dá para o senhor daquele escravo, para o dono daquele escravo, e agora diz: esse escravo é meu. Não, você não tem mais poder sobre ele. Todas as leis minhas agora estão sobre esse escravo. E esse escravo vai ser meu. Eu vou amá-lo, eu vou dar todo o suprimento e ele vai me servir. Nesse sentido, nós somos redimidos. Então, por meio do sacrifício na cruz, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados e agora nós somos servos de Deus. Servos do Senhor. Vivemos num novo reinado debaixo de novas leis. O pecado não tem mais poderio sobre mim, porque Deus me resgatou com um alto preço, o preço da sua vida com seu sangue. Continuando aqui um pouco mais, Paula, perto para nós. Nós temos em Apocalipse os anjos dizendo o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Os anjos declaram que Deus nos comprou todos os povos, comprou todo mundo. Nenhum sequer ficou fora. O plano da salvação estende a toda a humanidade. Cabe à humanidade crer. Porque o coração da Bíblia, que é João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é apenas para um grupo de pessoas. Sim, um grupo chamado de os que creem. Aqueles que creem nesse sacrifício, que creem que a expiação, a propiciação eficaz, a expiação eficaz, que é a propiciação, ela foi um plano para salvar a humanidade do pecado, para resgatar da escravidão. O homem, quando está longe de Deus, ele está escravizado pelo pecado. Ele não tem direito de fazer mais nada, o jugo é pesado. A partir do momento que ele entende, que ele crê, a fé salvífica leva ele à libertação, porque houve o pagamento de um resgate, um pagamento que foi de um peso que foi imposto lá no Éden, quando o homem pecou, como o pecado esteve sobre todo o homem. A redenção pode ser resumida aqui em Marcos 10, 45, onde Jesus diz que pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Então o terceiro ponto seria a redenção, o resgate. Então Deus, por meio de um sacrifício, nos foi propício e nos redimiu. Este é o plano da salvação. O quarto ponto é a reconciliação. Como a própria palavra diz, é conciliar novamente. Então o homem deixou de estar em comunhão com Deus? Sim. Quando o pecado entrou no mundo, houve a separação entre o homem e Deus. Para haver uma aproximação, tinha que haver a morte de alguém. O homem tinha que morrer. Mas por causa da graça de Deus, Jesus entrou no meio e morreu por nós, para que agora nós pudéssemos
aproximar de Deus, reconciliar com Deus. Se a gente pegar a palavra que está descrita aí no Novo Testamento, na língua grega, nós vamos ver que a tradução de catalasso é reconciliar, é mudar de inimizade para amizade. O homem que está longe de Deus, ele está com inimizade com Deus. Tanto é que quando o homem está longe de Deus, está no pecado, ele não consegue orar. Enquanto ele não faz um determinado ato, ele não consegue falar com Deus. Qual que é esse ato? Arrependimento. Quando o homem se arrepende, aí vem todos os passos da salvação. Há o quê? A reconciliação, a aproximação de Deus com o homem. Então há necessidade de haver uma reconciliação. E essa reconciliação só é possível por meio de Jesus Cristo. Jesus nos aproxima de Deus por meio dessa reconciliação, né? Muda, troca de lado. Vamos ler o que está descrito lá em Romanos 5, versos 6 a 11. Romanos, capítulo 5. E agora nós já vamos identificar aquelas palavrinhas que estudamos na aula da semana passada. Romanos, capítulo 5, do verso 6 a 11. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja bem, antes de haver a nossa salvação, antes de nós nos arrependermos, Jesus já tinha feito isso. Antes de nós nascermos, né, seu Edson? Antes de nascermos, antes de você ser gerado na barriga da sua mãe, Jesus já havia morrido por você. Só que havia necessidade de você nascer e se arrepender para haver a salvação. O 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo tivesse morrido por mim e por você, nós já sendo salvos, não havia necessidade. Se Cristo morresse por mim e por você, nós sendo bons, até a gente poderia dizer que ele é porque a gente é bom, por isso que ele salvou, por isso que ele morreu no meu lugar. Mas não, para provar o amor dele, ele morreu foi pelos injustos, foi pelo pecador, pelo sujo, é isso que está dizendo aqui. No 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós lemos semana passada um texto que diz que Jesus rasgou a cédula que era contra nós e cravou ela na cruz. A nossa dívida foi rasgada, então nós fomos justificados. É isso que está dizendo aí no verso 9. No verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados. 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a reconciliação, a aproximação de Deus, somente por meio de Jesus Cristo. Olha, irmãos, para nós isso pode até parecer óbvio, porque nós estamos aqui todo domingo estudando isso. Agora, quando a gente começa a pregar o evangelho para um não crente, um não cristão, nós percebemos como isso é fundamental. Como é importante sabermos isso com convicção. Porque o não cristão, eu não gosto muito da palavra não crente, não, o não cristão, ele acha que ele pode pedir para Beltrano, para Ciclano e assim por diante.
Ele acredita que na sorte, no azar. Ele acredita em tantas coisas. E aqui nós temos um alvo central, uma única pessoa. Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando da centralidade da Bíblia, que é Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando da cruz. As igrejas têm tirado a palavra da pregação, a mensagem da cruz dos púlpitos, para pregar mensagens de ânimo. Mensagens que vão agradar o povo. Mensagens que vão encher a igreja de dinheiro, encher de pessoas, às vezes nem de dinheiro, mas enche de gente. Está lotado. Tem coisa que é gostosa de ouvir. Mas tem coisa que é chata, fica falando de sacrifício, de morte, de sangue, de cruz. Para com isso. Né? Aí eu achei uma frase do escritor John Stott fantástica, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Por isso que estudar a salvação, que a gente está dando o nome da teologia, né, que é soteriologia, mas na verdade, nós já sabemos isso aí muito bem, que é o estudo da salvação, é fundamental para nós. Não só para nós nos entendermos no caminho do Senhor e nos salvarmos, salvar a si mesmo, como levar multidões para o céu salvas e não encher a igreja. É muito importante para nós discutirmos quando uma pessoa vem conversar conosco e fala assim: mas por que fulano manda eu orar assim? Eu rezar assim? Eu falar para Beltrano, para Ciclano? Por que fulano manda eu levar flor, uma coroa, e colocar na imagem fulano de tal? É simples, meu irmão, porque isso não está na Bíblia. Mas por que não está na Bíblia? Porque o plano de salvação era outro. Quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo. A ira de Deus se acendeu. E houve uma forma de Deus se comunicar, que era por meio de um sacrifício. Alguém tinha que morrer. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E isso somente por meio de um plano. E aqui nós estamos colocando os termos didáticos e teológicos para facilitar essa discussão nossa. Mas isso é muito simples para nós, mas isso não é simples para o outro. Então, por meio do sacrifício do cordeiro, era feito diariamente ou anualmente para a remissão do pecado do povo. Até que veio o cumprimento da palavra. E o cumprimento da palavra dizia que Jesus viria e morreria como ovelha muda, para acabar com o sacrifício. Por isso que nós não fazemos mais sacrifício nenhum nas nossas igrejas. Agora nós temos alguém que morreu uma única só vez no nosso lugar. E esse lugar é a cruz. Só que ele não está lá mais. Ele ressuscitou. Muitos outros morreram, até ressuscitaram. Nós vimos lá, Elias ressuscitou algumas pessoas. Nós vimos que Lázaro foi ressuscitado. Mas todos continuam no túmulo. E Jesus não está lá mais. Ele está à destra de Deus. Então o sacrifício era fundamental para satisfazer, para ser propício à vontade de Deus. Então é importante demais nós sabermos isso para a gente poder pregar a palavra de Deus. O último tópico da nossa discussão é, Paulo, por favor, é o chamado. Mas antes de entrarmos no chamado, nós temos que entender isso. Porque aos que foi salvo, Deus os chamou. Todos os que são chamados para a salvação, são chamados para a proclamação do Evangelho. E nós precisamos saber essa palavra de frente para trás, de trás para frente, e com firmeza, e levar até os confins da terra. Senão não faz sentido. Né? Seria muito egoísmo, seria contra o amor de Deus saber isso tudo e guardar para nós mesmos. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção, aqui Paulo diz que quem nos reconciliou nos tornou reconciliadores. Olha que bacana.
se você foi reconciliado, se você está agora amigo de Deus, você foi salvo, é porque Deus quer que você vá levar essa mensagem da reconciliação. Por isso que crente não pode ficar de boca fechada. Uma pessoa comentou comigo semana passada o seguinte: Camilo, eu não entendo como que passa semanas e semanas eu do lado de algumas pessoas que eu sei que são cristãs e você não ouve nenhuma palavra cristã da boca dela. Só ouve de negócios, de dinheiro, do trabalho, da vida, do sol, da lua. Mas não existe nenhum comentário. Meu irmão, o cristão que não proclama, ele tem que rever os seus conceitos. O cristão que não leva a mensagem da salvação, ele não é chamado de servo. O servo agora, no sentido da palavra da tradução, é escravo. Porém, não é escravo mais do pecado, e sim escravo de Jesus Cristo. É aquele que trabalha para Jesus Cristo. É aquele que tem comichão nos ouvidos, no coração, na boca, e sente um ardor de pregar a palavra de Deus. Não tem como a igreja ficar mais calada. A igreja precisa sair das quatro paredes. Antes, o povo tinha que andar quilômetros e quilômetros para ir até Jerusalém no templo. Era um grande sacrifício fazer isso. Não tinha carros automáticos, com vidro elétrico, direção hidráulica. Não tinha ônibus, aviões, não tinha. A pessoa tinha que se sacrificar para ir até no templo, no dia da expiação, para fazer a sua oferta e pedir perdão dos pecados. Agora, com a graça, parece que os cristãos ficaram, desculpa a palavra, mas sem vergonha. Porque agora eu em casa mesmo eu posso dobrar o meu joelho e Deus me perdoa. Mas aqui na igreja é que gostoso, é bacana, é perto. Tem igreja aqui, uma em cada rua dessa. E as pessoas buscam a Deus. Buscam mais a igreja do que a Deus. Buscam mais o trabalho da igreja do que a proclamação do verdadeiro evangelho genuíno. O evangelho, genuinamente falando, é apenas abrir a palavra de Deus. Se uma coisa aconteceu bacana na minha vida, nos meus 34 anos, foi o que aconteceu ano passado. Ano passado eu preguei para muita gente de uma forma que eu nunca tinha pregado. Eu sempre fazia de tudo para chamar a atenção das pessoas, para falar do evangelho. Eu queria chamar a atenção das pessoas para falar do evangelho. Ano passado eu fiz diferente. Falei assim, olha, deixa eu te mostrar um negócio na Bíblia. Olha, aqui está dizendo que, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Você entendeu? Entendeu? E eu ficava depois, ele entendeu a palavra, eu não precisei falar mais nada. Eu apenas li a palavra. E quando a pessoa me perguntava, eu até explicava alguma coisa, mas não precisou nem da minha explicação. Porque a fé vem por ouvir a palavra e é a palavra de Deus. Não precisa, irmão, da gente colocar holofotes dentro dessa igreja. Pode até colocar numa apresentação, não sou contra, não. Quer fazer um teatro bacana? Não sou contra, não, mas isso é mais para nós. Para a salvação, meu irmão, basta abrir a palavra e a sua boca. Se você não abrir a sua palavra, a palavra de Deus não chega. A palavra de Deus é por meio da nossa proclamação. Então, Jesus nos reconciliou para sermos reconciliadores. Ele quer que nós levemos essa palavra de reconciliação. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. O chamado. Por último aqui. O chamado, existe o chamado eficaz. Existem várias traduções, discussões, eu li muito sobre isso. Mas eu peguei um resumo da apostila que o pastor Geraldo Márcio tem, que fala lá, olha, nós somos chamados à comunhão de seu filho, né? Bacana, né? Isso todo mundo gosta de ouvir. Somos chamados à comunhão com Deus. Está lá os textos bíblicos. Ó. Chamados para o reino e glória de Deus. Falar isso na igreja, pessoal, todo mundo gosta. E ó, levanta a mão. Somos chamados para sermos de Jesus. Somos chamados para sermos santos. Isso é tudo chamado.
Mas nós somos chamados também, segundo o Gruden, né? Olha lá o que ele chama de chamado eficaz. Para mim foi o mais resumido de tudo isso. O chamado eficaz é um ato de Deus Pai. Deus Pai falando através da proclamação. Quem proclama? Eu e você. Então, Deus falando através de mim chama outras pessoas a esse chamado eficaz. Através da proclamação do Evangelho, né? Pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo de tal modo que elas respondem com fé salvífica. Então, assim, eu já vi muita discussão de pessoas dizendo o seguinte: existem pessoas que já são eleitas e vão para os céus. Isso aí é uma discussão ferrenha, né, Cleo? Complicadíssimo. Não gosto nem de entrar no mérito da questão. Mas, meu irmão, se você não leva a palavra para a Lúcia, achando que ela já é eleita, você é o maior dos egoístas dessa terra. E o amor de Deus não está em você. Porque Deus me mandou eu levar a palavra a todos. Aos eleitos e aos não eleitos. Agora, quem são os eleitos e não os eleitos, não cabe a mim e a você. Cabe a quem? A Deus. Então eu gostei muito dessa definição, porque aqui diz que Deus te chama para proclamar. E o chamado, a convocação, vem de quem? De Deus. O chamado eficaz é um ato de Deus, falando através da proclamação do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo. Então, se eu pregar para a Lúcia, e a Lúcia não der ouvido, aí é entre ela e Deus. Mas cabe a mim proclamar. Essa questão de eleição ou não eleito, eleito e não eleito, levou a muitos crentes, e eu já vi vários testemunhos de pessoas, né, nem igreja não, pessoalmente, falando comigo: Camilo, quando eu penso em eleição, me dá uma preguiça de pregar, porque se Deus já escolheu, para que eu vou pregar? Mas eu já ouvi das bocas das mesmas pessoas que diziam isso, o seguinte: Camilo, quando eu penso que Deus pode ter elegido algumas pessoas e que Ele me elegeu para me chamar, isso me dá um constrangimento tão grande, que eu fico com vontade de chorar. E me dá mais vontade de pregar o Evangelho. Eu creio que nesse sentido é o melhor entendimento para eleição e proclamação. Nós devemos levar o Evangelho a quem, meu irmão? A todo mundo. Os eleitos ou não eleitos, quem vai decidir é Deus. E lá na glória a gente discute sobre isso. Agora, cabe a nós proclamarmos o Evangelho. O chamado eficaz é para aquele que vai proclamar. Aquele que não proclamar, ele tem que dar uma revista no seu conceito. É lógico, né, irmãos? Tem dias que a gente não está bem. E a gente precisa mais ouvir uma palavra amiga do que levar a palavra. Mas nós temos que estar de joelhos no chão, pedindo a Deus para nos ajudar, para nos colocando como úteis. Senhor, me coloca na brecha. Nós cantamos muito um cântico aqui na igreja que diz o seguinte: como um farol que brilha à noite. Não é assim? Como uma ponte sobre as águas. Não é mesmo? Como um abrigo no deserto. Aí depois vem a palavra pesada: usa-me. Não é assim? Irmãos, esse cântico é fantástico, mas temos que fazer dele uma realidade nas nossas vidas. Não podemos cantar só com a boca. Senhor, usa-me de noite. Se precisar meu telefone tocar, se a campainha tocar, se eu precisar ir lá longe, se eu precisar subir no morro, descer no morro, se eu precisar pegar o carro, se eu precisar ir a pé, usa-me, Senhor. Aonde o Senhor quer me usar? Para quem o Senhor quer me usar? Abra a minha boca, ou melhor, vou abrir a minha boca e o Senhor me encherá. É disso que está falando, né? Olha o que Jesus disse: quanto a ti, vem, segue-me. Jesus chamou os seus de discípulos. Discípulo é aquele que olha para o mestre e faz o mesmo. Jesus deixou bem claro, lá em João 15:16, que
Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto. E vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides a meu Pai, em meu nome, eu vos conceda. Olha que bacana. Por que Ele nos escolheu? Porque Ele nos amou lá no Éden. Antes da formação na barriga da nossa mãe. Antes de Jesus ter pago o preço, o plano da salvação, todo já contemplava o mundo antigo e a nova aliança, que somos nós. Ele já havia nos escolhido. Agora a palavra chegou até a mim porque alguém abriu a boca. E a palavra só vai chegar até aquelas casas ali, meu irmão, se nós abrirmos as nossas bocas. Se nós não levarmos a palavra, ela não vai chegar lá. Deus vai levantar outras pessoas. Que a Bíblia diz que se nós nos calarmos, até as pedras vão clamar. Então, se nós não nos movimentarmos, Deus vai levantar outras pessoas. E isso para mim é muito triste. Muito triste. Porque se eu estiver do lado de uma pessoa e eu não proclamar o Evangelho, e depois eu souber que aquela pessoa conheceu o Evangelho, não foi por mim, e ela estava sempre do meu lado, isso vai me gerar um incômodo. Já teve pessoas que estavam do meu lado e depois mudaram, e eu falei, meu Deus, eu não preguei para aquela pessoa. Eu tive tanta oportunidade, eu falei de tudo com ela, mas só não falei do principal, da salvação. Um pouco mais à frente aqui, irmãos, o plano da salvação, para a gente encerrar, ele pode ser didaticamente resumido, como nós falamos hoje, como o sacrifício, a propiciação, a redenção, a reconciliação e o chamado. Por meio de um sacrifício, Deus comunicava com o homem. Mas houve necessidade do sacrifício de uma pessoa, Jesus Cristo, que foi na propiciação. Ele se fez propício. A ira de Deus foi satisfeita. Com isso nós fomos resgatados, comprados com o sangue de Jesus. Tornamos amigos de Deus, deixamos a inimizade e agora somos chamados para a proclamação. Isso é o plano da salvação. Quando o chamado é eficaz, nós vimos que a pessoa que ouve o verdadeiro evangelho, ela se arrepende. E com o arrependimento vem a fé. A fé em Deus, a fé como um dom, a fé salvífica. Vimos que a pessoa muda de mente, sofre uma metanoia, converte. Muda a sua direção. Se ela ia para um lado, agora ela vai para o outro. Ela deixa o caminho errado e começa para o caminho certo. Vimos que a pessoa é regenerada, ela nasce novamente. Ela tem uma nova vida, é nascer de novo, a tradução correta da palavra. Nós somos apresentados agora justificados, não justos, justificados. Somos apresentados como limpos, fomos limpos e seremos entregues nas mãos de Deus por Jesus Cristo como limpos. Nossa cédula, a cédula de dívida que havia contra nós foi pregada na cruz. Agora temos o direito de ser chamados de filho, porque todos nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que nos convertemos, que somos salvos, somos chamados de filhos de Deus. E por último, somos santificados, apresentados como santos ao Deus Pai. E estamos num processo também de santificação até chegar aos céus. Esse é o plano da salvação para nós. Vimos também aqui, semana passada, que isso tudo é apenas um termômetro. Eu gostei do que Ezequiel falou. É apenas um termômetro. Precisamos saber disso para ser salvo? Não. Mas aos salvos convém saber isso. É importante saber isso. Se você não gravar nada disso, grava uma coisa. Jesus te ama. E Ele morreu na cruz para te salvar. Amém. Essa é a centralidade da pregação da cruz. Você não precisa se cobrar por não saber isso tudo, meu irmão. Isso é apenas para a gente discutir, entender mais de Deus. Entender como o amor de Deus é maravilhoso e como Ele tinha um plano para nós.
Isso é coisa para os estudiosos que gostam de ficar escrevendo livro, e a gente vai pegando, estudando isso e trazendo aqui para vocês. Importante, meu irmão, é saber que nós temos uma cruz a carregar ainda, a conquistar. Nós temos ainda uns céus a conquistar. Nós temos ainda uma longa caminhada, que a porta dos céus é apertada, que existem muitas pessoas que não conseguem nem enxergar essa porta porque não tem quem aponta para ela. E nós temos que apontar para os céus. Para a gente finalizar, nós vimos que soteriologia, o estudo da salvação, é Deus reconciliando consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Olha que bacana. Deus nos céus nos reconciliando, tornando propício uma situação favorável para que o pobre do Camilo, pecador, entenda que sem ele, ele vai perecer eternamente. Porque o que ele construiu não foi para ir para o inferno, mas sim para viver uma eternidade com ele. E porque ele é tão amoroso, ele ainda dá uma chance, por meio de um momento propício, um momento favorável, o plano da salvação. E esse plano tem que ser levado a outras pessoas. E ele pede que aquele que entende o seu amor, transborde esse amor. Então ele, além de nos reconciliar consigo mesmo, ele nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação não foi dada nem aos anjos, meu irmão. Foi dada a nós. Então nós devemos entender essa palavra, nos arrepender, pedir perdão a Deus, para que essa fé nos inunde, abunde, para que a gente possa transbordar e proclamar a toda a terra. A salvação é sinônimo de proclamação. Vamos entender a salvação como um momento em que nós conhecemos a Deus. E por conhecermos que o amor é tão grande, nós queremos levar isso a outras pessoas. Amém, irmãos? Amém. Amém. Espero que vocês possam ter compreendido. E se quiserem fazer algumas perguntas, ainda temos alguns minutos.